Olá, como vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza? Já estamos aqui aguardando a presença de todos vocês para mais uma aula de matemática comigo, professora Kátia Xavier. A aula de hoje está bem interessante, muito legal. Vai envolver aqui um pouco de geometria e eu quero saber se vocês estão entendendo tudo aí de figuras espaciais e figuras planas, tá bom? Quem está lá no chat, que vai acompanhar a presença, né, e a participação aí dos estudantes, é a professora Sandra. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Kátia. Bom dia para todo mundo que está aqui nos assistindo e vamos curtir também essa aula, né? Daqui a pouco, mais tarde, tem o jogo, mas agora vamos curtir as aulas do terceiro ano que estão show. Isso mesmo, isso mesmo. Então, vamos lá. A unidade temática, como eu falei para vocês, é geometria e o conteúdo, figuras planas e espaciais. O que é que a gente vai fazer? Para começar, né, eu quero apresentar logo quem está aqui ó, no cantinho da tela, Clisma, nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula muito mais inclusiva. Seja bem-vindo, Clisma. Bom, eu trouxe umas adivinhas aqui para vocês. Será que vocês conseguem, a partir dessa adivinha, das características da adivinha, descobrir qual é o sólido geométrico que eu estou falando? Eu trouxe aqui alguns sólidos, deixa eu colocar eles aqui nessa folhinha branca. E aí, de acordo com essas características que estão aí na telinha, que eu vou trazer para vocês duas adivinhas, eu quero saber se vocês identificam qual o bloco aqui que eu estou falando, né? Qual a figura espacial. Então, vamos lá para a primeira adivinha. O que é o que é? Tenho 6 faces e todas as faces são iguais. Eita, e agora, professora? Será que vocês conseguem me dizer essa? Tenho 6 faces, olha aí na mesa. E todas elas são iguais. Quais dessas figuras aí está relacionada a essa adivinha? O que é o que é? Professora Sandra, se chegou alguém aí, conta pra gente. Será que alguém está respondendo já essa adivinha? Quem está aí na escola nos acompanhando, quem está em casa, qual é a figura, né, que tem 6 faces e todas as faces são iguais? O que vocês me dizem? O que vocês me dizem? Ah, eu vou contar. Se eu estou falando de uma figura que tem 6 faces, eu já sei, né? O cilindro aqui, ó, ele tem 2 bases, não tem aqui as faces, né? Só tem essas 2 bases. Eu vou pegar, então, se está falando de 6 faces iguais, então é o meu cubo. O cubo lembra um dado, né? Aquele dado que a gente joga em jogo de tabuleiro. Um dado que tem 6 faces, que vai do 1 até o 6. Então, eu tenho aqui o meu cubo. Esse cubo, ele tem 6 faces e todas essas faces são o quê? Quadradas. Então, todas as faces são iguais. Ele é um cubinho aqui, ó, com todas as faces quadradas. E para ter certeza desse sólido geométrico, eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer o contorno dessa figura para a gente ter a certeza que ele é formado por todas as figuras quadradas. Então, olha aqui, ó. Essa é a minha face. Se eu girar aqui o dado de novo, eu vou ter outra face, o cubo, né? E eu vou mostrar para vocês aí a figura que formou a partir do momento que eu fiz o contorno. Deixa eu ver se dá para visualizar, porque está no lápis. Que pena. Depois eu vou pedir à produção se conseguir uma caneta aí. Aí eu risco novamente, porque está bem clarinho, né? Uma caneta hidrocor ou uma caneta mais escura. Mas, o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu trouxe aqui, se eu pegar esse cubo e abrir ele, né, e planificar, se eu estou dizendo que ele tem 6 faces e todas elas são iguais, eu tenho exatamente aqui, ó, a planificação do cubo. E foi isso que eu trouxe, né, para mostrar. Se eu tivesse ele desenhado ali, vocês iriam ver exatamente isso, 6 faces. Por quê? Percebam que essas 6 faces, elas não estão todas em uma mesma linha, né? Tem uma face para o lado de cá
e a outra face para o lado esquerdo, né? Uma para o lado direito e uma para o lado esquerdo. Por quê? Quando eu for fechar o meu cubo, aí eu vou conseguir fechar. Percebam que são 6 faces e a gente consegue, ó, formar o cubo. Estão vendo aí? A gente consegue formar o cubo. Olha que legal. Ele tem 6 faces. Se vocês em casa tiverem alguma embalagem que lembra o formato do cubo e vocês abrirem, vocês vão conseguir perceber essa forma aqui. Entenderam? Então, para essa adivinha, quem chegou à resposta cubo, parabéns. Vou agora para mais uma adivinha. Vamos lá. O que é o que é? Sou um sólido, tenho 6 faces e 2 lados paralelos iguais. Eita, professora, que palavra difícil, paralelos. Sou um sólido, tenho 6 faces e 2 lados paralelos iguais. Ele é diferente do anterior que eu mostrei. Será que vocês conseguem identificar ele aqui? Deixa eu colocar de novo todos os sólidos aqui na mesa. Qual é o que eu estou falando? E aí, contem para mim. Tem 6 faces. Se tem 6 faces, né, eu estou falando de figuras não redondas, tá certo? Tem 6 faces. Se tem 6 faces, também tem arestas, tem vértice. Então, eu já vou excluindo aqui, ó, o meu cilindro, tá certo? Que não tem arestas. E agora? Qual vocês me dizem aí? Chegou aí a resposta? Chegou a resposta? Acho que o pessoal está focado na Copa. Na Copa, né? Logo na aula da professora Casey também eles Pois estavam sem participar. Estavam bem tímidos aí no chat. Mas vamos lá. Sou um sólido, então todos os sólidos estão aqui, né? Uma figura espacial. Tenho 6 faces. Se eu pegar essa pirâmide, vamos ver quantas faces ela tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, não é a pirâmide. Se eu pegar esse outro sólido de base hexagonal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Também não é. O cubo, a gente acabou de ver que são 6 lados iguais. Então, eu tenho aqui, ó, essa outra figura espacial com 1, 2, 3, 4, 5 faces. Então, não é. A única que sobrou é o meu paralelepípedo. Eita, que nome difícil, né? Mas é o nome dessa figura. Paralelepípedo. Por quê? Percebam que aqui nesse paralelepípedo, que eu vou fazer o contorno agora para vocês. Chegou aqui uma canetinha. Olha só. Eu vou fazer o contorno e vocês vão perceber que nem todas as faces são iguais. Por quê? Eu tenho paralelepípedo onde eu tenho um lado formado por retângulos e outro pelo quadrado. Então, agora dá para ver bem aí. Olha só, o contorno da minha figura. Deixa eu só fechar ela aqui. Eu tenho aqui, ó, no paralelepípedo, 4 lados, né, 4 faces retangulares e 2 faces quadradas. Quando eu digo que ela tem 2 lados paralelos iguais, é justamente esse quadrado daqui com esse quadrado daqui, ó, 2 lados paralelos, um de frente para o outro. E eu tenho também o de cima com o de baixo, que é aqui o retângulo, e esse outro lado com esse outro lado. Estão vendo? Então, eu estou falando de um paralelepípedo. E eu trouxe aqui uma caixa, né? Que vocês podem ter em casa aí, caixa de creme dental, caixas de remédio, que pode ter esse formato de um paralelepípedo. E eu vou, como é que se diz? Eu vou planificar essa caixa. Então, quando eu abrir ela, percebam o formato dela aqui. Eu vou abrir essa caixa e vai exatamente mostrar as 6 faces dela. Essa daqui, ela tem todas as faces retangular. Olha aqui, ó, deixa eu abrir. Pronto. Eu abri a minha caixa
e tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces retangulares, porque o paralelepípedo ele pode ter todas as faces retangulares ou também, né, faces retangulares e quadradas. Então, como vocês podem ver, as figuras espaciais, elas são formadas pelas figuras planas. Então, através de 6 pedacinhos retangulares, eu consigo formar um paralelepípedo, que é esse aqui que a gente acabou de ver. E através de 6 faces quadradas, eu consigo formar o meu cubo, uma figura sólida espacial de 3 dimensões. Então, essa aí é a diferença, tá certo? Agora que a gente já falou aqui sobre adivinhas, eu quero ver se vocês podem me ajudar em relação a essas atividades aí. Professora Sandra, chegou alguém para participar? Os estudantes hoje estão bem... Estão focados na Copa. Focados na a Copa, torcida né? toda é para lá e assim, até Ou agora estão mesmo, todos na escola, né, assistindo pela TV Sim, e não estão também. conseguindo participar aí pelo chat, Eu né? acho que essa possibilidade aí é maior mesmo. Porque a gente sabe, né, que muitas crianças estão assistindo na escola pela TV, muitas em casa também pela TV, e não são todas, né, que podem ter o acesso. Então, ao aplicativo nesse momento. Então, muitas estão na escola. Vamos acreditar que eles estão assistindo lá na escola. De acordo com essa questão aí, respondam para mim, tá? Vocês podem responder também lá no YouTube, né, onde nossas aulas ficam gravadas. Pedro carimbou todas as faces da caixa no papel. Qual a única pintura que não corresponde às faces da caixa? É a pintura número 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Qual é a pintura que não corresponde à face, né, da caixa? Primeira coisa que a gente tem que identificar, essa caixa tem o formato de um cubo ou de um paralelepípedo? Vocês precisam identificar primeiro isso. Ela tem um formato ali, ó, todas as faces eu tô vendo que são iguais, né? Se todas as faces são iguais, então ela tem um formato do cubo. E esse cubo aí, né, esse formato quadrado, qual é a face, qual é a pintura ali que não corresponde à figura da caixa? Parabéns, quem respondeu a figura 4, exatamente. Percebam que a figura 4, ela está em um formato retangular. Ela está aqui, ó, em um formato mais compridinho, né? Diferente do quadrado, que tem todos os lados iguais. Os 4 lados iguais. Aqui não, eu tenho, ó, 2 lados aqui maiores e 2 lados paralelos aqui menores. Estão vendo? Então, a figura 4 é a figura que não corresponde à face do cubo. Tenho certeza que vocês aí em casa já acertaram também. Vamos para mais uma. Qual alternativa não corresponde às características do tijolo? Se a gente está falando de figura espacial, esse tijolo lembra qual figura que a gente acabou de ver aqui? Lembra o paralelepípedo ou lembra o cubo? Se você já identificou que é um paralelepípedo, então agora a gente vai, olha ele aqui, o paralelepípedo, lembra o tijolo, né? Compridinho, estão vendo aí? As faces são retangulares. Então, de acordo com as características do paralelepípedo, olhando para esse tijolo aí, qual a resposta? Digam para mim. Lembra o sólido geométrico? Paralelepípedo. Então, a letra A está correta, né? A gente acabou de ver que lembra sim. A letra B apresenta 8 faces. Aí a gente vai contar aqui mais uma vez. Será que o paralelepípedo tem 8 faces? Vamos conferir, vou contar aqui com vocês, tá? Vou segurar ele aqui na minha mão. 1, 2, 3, 4... 5 aqui em cima, 6 embaixo. Então, a alternativa B, a gente já sabe que ela está incorreta, né? Não corresponde a características do sólido. E a última alternativa, suas faces são retangulares. E aí, esse tijolo aí tem todas as faces retangulares?
Sim ou não? A gente está vendo que sim, né? Olha lá, o outro tijolo que está apoiando o de baixo, a gente está vendo ali a outra face dele que também é retangular. Então, tem duas respostas para essa questão ou só tem uma resposta? O que é que vocês me dizem? Qual alternativa não corresponde às características aí do tijolo? A, lembra o sólido geométrico? Sim ou não? B, apresenta 8 faces e C, suas faces são retangulares. A única que não corresponde é a letra B, que a gente viu, né? Exatamente lá no bloco retangular. Vou ficando por aqui, nossa aula chegou ao fim e a gente se encontra em uma próxima aula. Tchau, tchau!